12ª Semana de Filosofia e seu ensino, Pensar à Margem. De 15 a 19 de agosto de 2022, de forma híbrida, com o tema Filosofia Marginais, Resgates, Memória, Ciência e Profissão. A 12ª Semana de Filosofia e seu ensino prestará homenagem pelos 160 anos do filósofo Farias Brito. Manuscritos. Boa noite. Hoje vamos dar início à 12ª Semana de Filosofia e seu ensino da UFCA e que tem como tema principal tratar o pensar à margem. É uma filosofia, né, pensar à margem, que se faz de forma a trazer à tona pensamentos que não se encontram na filosofia tradicional, pensamentos que atravessam corpos dissidentes, que atravessam modos de vida outros, tocando as questões da racialidade, questões de gênero, e é muito importante a gente poder tratar isso aqui num momento político tão importante quanto o que a gente vive, né? A gente já se aproxima das eleições e é com muita força crítica que a gente está realizando essa semana de filosofia. E vem convidados que vão tratar, né, tanto da filosofia, da diferença. A gente vai trazer aqui uma mesa também sobre o filósofo Farias Brito e possibilidades de um ensino da filosofia que está sempre conectado com as questões atuais, como diria Foucault, né, fazendo uma ontologia do presente, pensando o nosso dia a dia, né, as questões que realmente nos atravessam. Boa noite. Bem, pessoal, sejam todos, todos bem-vindos, bem-vindas à nossa Semana de Filosofia. Essa é a 12ª Semana de Filosofia e seu ensino da UFCA. Na verdade, deveria ser a 13ª, né, só que a gente teve um hiato aí com a bendita pandemia, né? E aí a gente teve esse problema, mas estamos aí com a 12ª Semana de Filosofia, Pensar à Margem. Eu sou o professor Franzé, eu sou coordenador da licenciatura, professora Camila, coordenadora do bacharelado. Queria só dar alguns pequenos avisos, alguns informes, né, para a gente iniciar a mesa de hoje. A nossa Semana de Filosofia começa hoje, vai até o dia 19, né? Tem uma série de atividades, minicursos, palestras à noite, também tem comunicações, né? A gente tem algumas novidades no curso de filosofia, né? A gente queria também dar as boas-vindas ao nosso colega Ítalo Lins, que vai ser, né, o nosso novo professor aqui, chegando aqui no Cariri, né? Uma salva de palmas, pessoal. Que vem com toda a empolgação, todo o entusiasmo, né, para trazer a sua contribuição aqui para o curso de filosofia do Cariri. A gente tem algumas outras novidades, por exemplo, a gente já está se organizando para que no próximo semestre, no próximo ano, a gente tenha o mestrado profissional em filosofia. E estamos na iminência de saber o resultado do mestrado acadêmico. Então, muitas coisas aí que estão... Tudo depende também das condições políticas em que a gente vai, né, no próximo ano estar, né? Então, isso é fundamental para que a coisa aconteça. Também estamos esperando o PIB de residência, o resultado, que vai ser outros projetos que a gente também considera que são extremamente importantes, então vocês fiquem atentos. A gente tem as redes sociais, que eu acho que é interessante que quem puder acompanhar. A gente tem um Instagram, né, filosofia _UFCA, né, tem o Instagram. Tem no curso de filosofia também no Facebook. A gente tem o site, né, do curso, que é filosofia.ufca.edu.br. Então quem puder acompanhar, porque aí lá a gente vai, né, editais, chamadas para bolsas, para projetos. Então é bom que vocês acompanhem essas redes, né, no Facebook, no Instagram e no site. Então a gente inicia hoje, né, com a mesa com o professor Ivânio, né, professora Regiane, Marcondes, Aures. E a gente espera que essa semana de filosofia possa fazer com que vocês tenham uma perspectiva não apenas daquilo que a gente vem pensando tradicionalmente na filosofia,
porque o título é Pensar a Margem. Então a gente está vendo ultimamente uma transformação no modo, no estatuto, né, naquilo que a filosofia é, né, contemporaneamente. Então a gente precisa pensar nas frestas, precisa pensar nas margens, na diversidade, na pluralidade, e é com essa perspectiva que a Semana de Filosofia inicia, né, e a gente fica muito feliz, né, eu nunca vi uma concentração tão grande de, né, filósofos, futuros filósofos e filósofas por metro quadrado aqui no Cariri, né, então se sintam à vontade, qualquer coisa a gente está aí para as demais informações, a professora Camila, né, vai dar continuidade. É uma alegria, né, tê-los aqui conosco, né, e aí na sequência, né, a gente vai ter uma programação que também tem um site que vocês podem acompanhar, além do credenciamento, vai passar uma lista de frequência, aí quem não se credenciou já aproveita e coloca o seu nome, beleza? Boa noite, pessoal. Uma alegria estar aqui com vocês. Queria começar dizendo que a gente organizou essa semana, até que foi com alguma antecedência, né? Mas que houve muitos imprevistos e empecilhos. E hoje, por exemplo, inicialmente a gente tinha já há bastante tempo reservado o auditório grande, né? Que é ali do outro lado. Mas foi necessário que a gente liberasse o auditório para uma formatura, então, né, para uma colação de grau. Então, a gente se reuniu aqui e, em princípio, eu achei que nem seria assim tão caloroso, né, ia ter tanta gente, então eu não achei que era um problema, mas realmente ficou desconfortável para algumas e alguns. Eu acho que se vocês quiserem, enfim, não sei, acho que está limpo o chão, se vocês quiserem sentar aí, fiquem à vontade, tá bem? E peço desculpas mesmo, porque a gente não mediu suficientemente bem, né, a quantidade de pessoas. Mas também, por outro lado, isso retoma aqui a primeira semana de Filosofia e Seu Ensino, em 2010, que foi aqui nesse auditório. Ainda não existia o auditório grande, né, então durante alguns anos a gente fez a Semana de Filosofia nesse auditório. Então também tem esse lado bacana da gente retomar esse espaço, que é um espaço muito bom, né, em que a gente pode ficar numa proximidade maior do que no auditório grande. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é dizer que a gente tem aí uma comissão de organização da Semana Grande, que é composta por alguns professores e professoras e também por vários estudantes, né, e várias estudantes. E aí eu queria agradecer muito às estudantes e aos estudantes que participaram dessa organização. Dessa vez foi um grupo realmente formado assim por professores e estudantes. Já houve um tempo em que os professores organizavam sozinhos, já houve algumas edições que os estudantes organizaram sozinhos, né, assim, sozinhos, quer dizer, protagonizaram a organização, e a gente espera que nas próximas também surja essa vontade, né, de vocês organizarem as semanas, proporem os temas, os convidados, as convidadas e assim por diante. E aí eu queria dizer que o lindo trabalho de arte da semana é da Vitória, que não está aqui agora porque está lá na feira, né? E tem o trabalho aí na arte também de Elaine, de professor Marcondes, enfim, toda uma equipe aí trabalhando nisso, a quem a gente agradece. Bom, a gente começa esse semestre, também, isso é uma novidade, começar o semestre com a Semana de Filosofia, né? Então o pessoal aí novo já chega nesse calor humano e acadêmico. E a gente começa esse semestre, que é um semestre bastante decisivo para o nosso país, para o nosso estado, para o nosso país e para a Universidade Pública Brasileira, né? E na semana passada, não sei se vocês acompanharam, mas houve um movimento que partiu da Faculdade de Direito da USP, lá de São Paulo, né, que foi a produção e divulgação de uma carta, chama Carta às Brasileiras e aos Brasileiros em Defesa do Estado Democrático de Direito, e essa carta foi lida
em diversas ocasiões públicas por universidades do país. E aí a gente estava de recesso na semana passada, então não fizemos a nossa ocasião, né, de ler essa carta. E aí eu peço a licença de vocês para ler. É bem pequeno, tá? É curto o texto. É verdade que vocês podem ver ela lida por pessoas mais interessantes que eu, como a Fernanda Montenegro, a Anitta, uma série de pessoas, né? Então está aí disponível na internet, mas eu acho que aqui, em nome da comissão organizadora, eu vou ler essa carta também. E nós, na comissão organizadora, conversamos, né, que talvez tivéssemos alguns comentários ou algumas questões a colocar a essa carta, mas que, de qualquer maneira, essa carta fala da necessidade que a gente tem, nesse momento histórico, de defender a democracia, uma democracia que virá ainda, né? Não uma democracia que já está instituída, mas uma democracia que é um projeto que a gente vai construir juntas, juntos e juntos. Bom, vamos lá, vou ler, tá? Carta às brasileiras e aos brasileiros em defesa do Estado Democrático de Direito. Em agosto de 1977, em meio às comemorações do 6º centenário de fundação dos cursos jurídicos no país, o professor Goffredo da Silva Telles Júnior, mestre de todos nós, no território livre do Largo de São Francisco, onde é a Faculdade de Direito da USP, leu a Carta aos Brasileiros, na qual denunciava a ilegitimidade do então governo militar e o estado de exceção em que vivíamos. Conclamava também o restabelecimento do Estado de Direito e a convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte. A semente plantada rendeu frutos. O Brasil superou a ditadura militar. A Assembleia Nacional Constituinte resgatou a legitimidade de nossas instituições, restabelecendo o Estado Democrático de Direito com a prevalência do respeito aos direitos fundamentais. Temos os poderes da República, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário, todos independentes, autônomos e com o compromisso de respeitar e zelar pela observância do Pacto Maior, a Constituição Federal. Sob o manto da Constituição Federal de 1988, prestes a completar seu 34º aniversário, passamos por eleições livres e periódicas, nas quais o debate político sobre os projetos para o país sempre foi democrático, cabendo a decisão final à soberania popular. A lição de Goffredo está estampada em nossa Constituição. Todo poder emana do povo, que o exerce por meio de seus representantes eleitos ou diretamente nos termos dessa Constituição. Nossas eleições com o processo eletrônico de apuração têm servido de exemplo no mundo. Tivemos várias alternâncias de poder com respeito aos resultados das urnas e transição republicana de governo. As urnas eletrônicas revelaram-se seguras e confiáveis, assim como a justiça eleitoral. Nossa democracia cresceu e amadureceu, mas muito ainda há de ser feito. Vivemos em um país de profundas desigualdades sociais, com carências em serviços públicos essenciais, como saúde, educação, habitação e segurança pública. Temos muito a caminhar no desenvolvimento das nossas potencialidades econômicas de forma sustentável. O Estado apresenta-se ineficiente diante dos seus inúmeros desafios. Pleitos por maior respeito à igualdade de condições em matéria de raça, gênero e orientação sexual ainda estão longe de ser atendidos com a devida plenitude. Nos próximos dias, em meio a esses desafios, teremos o início da campanha eleitoral, amanhã, para a renovação dos mandatos dos legislativos e executivos estaduais e federais. Nesse momento, deveríamos ter o ápice da democracia, com a disputa entre os vários projetos políticos, visando convencer o eleitorado da melhor proposta para os rumos do país nos próximos anos. Ao invés de uma festa cívica, estamos passando por um momento de imenso perigo para a normalidade democrática.
risco às instituições da República e insinuações de desacato ao resultado das eleições. Ataques infundados e desacompanhados de provas questionam a lisura do processo eleitoral e o Estado democrático de direito, tão duramente conquistado pela sociedade brasileira. São intoleráveis as ameaças aos demais poderes e setores da sociedade civil e a incitação à violência e à ruptura da ordem constitucional. Assistimos recentemente a desvarios autoritários que puseram em risco a secular democracia norte-americana. Lá, as tentativas de desestabilizar a democracia e a confiança do povo na lisura das eleições não tiveram êxito. Aqui também não terão. Nossa consciência cívica é muito maior do que imaginam os adversários da democracia. Sabemos deixar ao lado divergências menores em prol de algo muito maior, a defesa da ordem democrática. Imbuídos do espírito cívico que lastreou a Carta aos Brasileiros em 1977 e reunidos no mesmo território livre do Largo de São Francisco, independentemente da preferência eleitoral ou partidária de cada um, clamamos às brasileiras e aos brasileiros a ficarem alertas na defesa da democracia e do respeito ao resultado das eleições. No Brasil atual, não há mais espaço para retrocessos autoritários. Ditadura e tortura pertencem ao passado. Ou ditadura e tortura precisam pertencer ao passado. A solução dos imensos desafios da sociedade brasileira passa necessariamente pelo respeito ao resultado das eleições. Em vigília cívica contra as tentativas de rupturas, bradamos de forma uníssona: Estado democrático de direito sempre. Então é essa carta, ela está disponível para ser assinada individualmente, também por instituições, por grupos, por coletivos, está na internet. E é mesmo por uma leitura do momento histórico que a gente considerou que fazia sentido a gente começar esse semestre, né, começar essa semana, que vai falar das margens, né, e não exatamente dos poderes instituídos, mas desde um lugar que existe, porque é uma instituição, que é a universidade pública. Então, para a gente guardar esse lugar, né, de ataques tão graves, autoritários, a gente acha que é importante marcar esse momento com essa carta. Tá bem? Muito obrigada. Eu vou passar aqui, então... O FCA Filosofia, 12ª semana.